Às 21h do dia 19 de outubro de 2025, o céu sobre Belgorod parecia ainda mais escuro do que o habitual. Era uma daquelas noites em que a paz parecia invadir as ruas da cidade, como um manto cobrindo tudo, até mesmo as tensões do conflito em curso. Mas essa calma estava prestes a ser quebrada de uma forma que mudaria o curso dos acontecimentos na frente oriental. A poucos quilômetros da fronteira com a Ucrânia, algo se formava nas sombras. Ao longe, o som baixo de 2 helicópteros ucranianos Mi-24 começou a preencher o ar. Eles voavam baixo, cruzando a escuridão como sombras, procurando o local perfeito para atacar. Eram rápidos, silenciosos e precisos, capazes de evitar as defesas russas que começavam a emergir. A missão era clara: a fábrica de munições de Belgorod, um dos pontos de abastecimento mais importantes para as forças russas na região. Ao se aproximarem da fábrica, os helicópteros lançaram seus mísseis. A explosão foi de magnitude brutal. Um clarão ofuscante iluminou o céu, visível a mais de 20 quilômetros de distância, seguido por um rugido que ecoou no ar, como se o próprio solo estivesse tremendo. A fábrica de munições, que armazenava toneladas de projéteis e explosivos, explodiu em uma bola de fogo que consumiu tudo em seu caminho. A explosão foi tão grande que a onda de choque foi sentida por toda a cidade. No centro de Belgorod, moradores começaram a deixar suas casas, confusos e aterrorizados. Sirenes de emergência começaram a soar por toda a cidade, enquanto equipes de resgate russas corriam para a zona de impacto. Mas o estrago já estava feito. O fogo continuou a queimar e a fábrica foi reduzida a escombros. Vídeos rapidamente começaram a circular nas redes sociais. Moradores, armados com seus celulares, gravaram o incêndio no céu e a coluna de fumaça subindo em direção às estrelas. As imagens mostraram o fogo consumindo a fábrica de munições, lançando detritos no ar e liberando uma nuvem de fumaça densa que se estendia pelo horizonte. O ataque foi tão preciso que parecia quase cirúrgico. A operação foi planejada para não deixar espaço para a reação. Em poucas horas, o Ministério da Defesa russo emitiu um comunicado. 2 helicópteros Mi-24 das forças ucranianas penetraram no espaço aéreo da Federação Russa em baixa altitude e lançaram um ataque com mísseis contra uma instalação de armazenamento de munições localizada nos arredores de Belgorod, disse o porta-voz. O ataque resultou em um grande incêndio na usina e as forças de segurança russas estão trabalhando para controlá-lo. No entanto, os danos foram muito além do que as palavras das autoridades poderiam abranger. Não foi apenas uma perda material. O ataque atingiu o coração logístico da Rússia. A usina de munições de Belgorod era um alvo crítico para o esforço de guerra russo, pois era responsável pelo fornecimento de projéteis e armas às forças russas nas linhas de frente. Sua destruição representou um golpe fatal para a capacidade da Rússia de continuar sua ofensiva no leste da Ucrânia. Em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, embora não tenha confirmado oficialmente o envolvimento da Ucrânia no ataque, manteve-se firme em sua posição de defender a soberania ucraniana. As forças ucranianas estão trabalhando incansavelmente para interromper as capacidades militares russas. Este ataque é um teste à nossa determinação, declarou Zelensky em uma breve coletiva de imprensa. Com o passar das horas, o impacto do ataque tornou-se mais evidente. Analistas militares em todo o mundo começaram a examinar as repercussões estratégicas. A destruição de uma usina tão importante significava que as forças russas teriam dificuldade em reabastecer munição a curto prazo. As tropas russas na linha de frente não apenas enfrentariam a escassez de armas, mas também seu moral seria afetado pela consciência de que o fornecimento havia sido tão severamente interrompido. Nos dias seguintes, vídeos do ataque começaram a circular pelo mundo e a comunidade internacional se dividiu em suas reações. Alguns líderes internacionais expressaram apoio à Ucrânia, enquanto outros pediram moderação e expressaram preocupação com a escalada do conflito. O ataque à usina de munições de Belgorod, no entanto, deixou claro que a guerra não iria ceder. A análise estratégica foi rápida. Especialistas começaram a comparar esse tipo de ataque com os ataques cirúrgicos de outras guerras modernas, onde precisão e velocidade são essenciais para desmantelar as capacidades logísticas do inimigo sem arriscar um confronto direto. O uso de helicópteros Mi-24, conhecidos por sua capacidade de operar em áreas de alto risco e realizar ataques com grande precisão, foi uma decisão taticamente brilhante. A fábrica de munições de Belgorod, embora vital para as operações russas, não era a única fonte de suprimento de armas. No entanto, sua destruição enviou uma mensagem clara e contundente. A Ucrânia não estava apenas defendendo seu território, mas também levando a guerra para o território russo, demonstrando que podia atacar e atacar onde mais dói.
Analistas internacionais apontaram que esse tipo de operação poderia ser o futuro dos engajamentos militares modernos, ataques cirúrgicos de alto impacto executados com precisão quase perfeita. As repercussões do ataque foram sentidas não apenas pelas forças russas, mas também pela psicologia dos soldados que lutavam nas linhas de frente. O ataque a Belgorod demonstrou que a Ucrânia tinha a capacidade de atacar onde e quando quisesse, e essa incerteza semeou dúvidas nas fileiras russas. Nos dias que se seguiram, os esforços de restauração e recuperação começaram em Belgorod, mas o dano já estava feito. Enquanto o fogo continuava a arder na fábrica de munições, a comunidade internacional continuou a observar. A Ucrânia, ao demonstrar sua capacidade de atingir um alvo estratégico dentro da Rússia, reescreveu as regras da guerra moderna. O ataque não apenas interrompeu as operações russas na região, mas também mudou o teor do conflito. À medida que as forças ucranianas continuavam seus ataques estratégicos, a guerra se tornou cada vez mais imprevisível e as linhas de frente se estendiam cada vez mais além das fronteiras conhecidas. A destruição da fábrica de munições de Belgorod foi apenas o início de uma nova fase na guerra ucraniana. E à medida que os helicópteros ucranianos se retiravam da área, deixando para trás o estrondo de seu ataque, o mundo começou a perceber que o futuro do conflito, e talvez da guerra moderna, havia mudado para sempre. A capacidade de realizar ataques cirúrgicos dessa magnitude indicava que a guerra não seria travada apenas nos campos de batalha, mas também nos lugares mais inesperados, onde precisão e velocidade seriam as chaves para o sucesso. Este ataque à fábrica de munições de Belgorod ficará marcado como um dos momentos decisivos da guerra na Ucrânia. Uma guerra que não era mais travada apenas nas trincheiras, mas também nos céus e nas sombras. A lição era clara: na guerra moderna, velocidade e precisão decidem o resultado. A guerra havia chegado a uma nova fase, em que cada ação no campo de batalha estava conectada a operações cada vez mais precisas e tecnológicas. Em Kiev, os comandantes ucranianos comemoraram o sucesso, mas sabiam que cada vitória trazia consigo uma nova etapa na escalada. O ataque à fábrica de munições de Belgorod foi apenas um episódio de uma série de movimentos estratégicos mais amplos. A capacidade da Ucrânia de realizar tais operações refletia uma visão clara. O objetivo não era apenas defender, mas atacar onde mais doía. As armas, mísseis e forças aéreas russas não podiam mais se mover com tanta liberdade, e suas defesas aéreas começavam a se sentir mais vulneráveis. Enquanto as forças russas lutavam para restaurar o suprimento de munição, a infraestrutura que havia permanecido intacta antes do ataque à fábrica de munições tornou-se um alvo ainda mais desejável. Havia locais-chave ao longo da frente onde depósitos de armas e combustível estavam em jogo. E a questão não era mais apenas recuperar o que havia sido perdido, mas adaptar-se rapidamente a um cenário muito diferente. O impacto psicológico nas tropas russas foi imediato. Nas trincheiras, os soldados começaram a questionar as operações diárias. O moral despencou ao perceberem que, mesmo dentro de seu próprio território, a Ucrânia poderia chegar e atacar com precisão mortal. Essa sensação de vulnerabilidade foi um fator que afetou não apenas os soldados na frente, mas também os quartéis generais dos líderes militares russos. Ordens de reforços e contramedidas passaram por uma cadeia de incerteza, enquanto o medo se infiltrava nas comunicações oficiais. Ao mesmo tempo, nas capitais europeias, a comunidade internacional continuou a monitorar de perto os desdobramentos do conflito. Relatórios sobre as implicações desse ataque começaram a chegar por canais diplomáticos e estratégicos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu para discutir as repercussões, enquanto alguns países ofereceram apoio mais explícito à Ucrânia. No entanto, as tensões estavam aumentando, pois a destruição de uma instalação russa crítica não era simplesmente um ato de guerra, mas um sinal de que a Ucrânia estava assumindo o controle de certos aspectos da batalha que antes estavam fora de seu controle. Em Moscou, as discussões foram intensas. Autoridades do Kremlin debateram quais medidas tomar. Ataques retaliatórios estavam no horizonte, mas não se tratava apenas de restaurar o equilíbrio estratégico. A ação ucraniana em Belgorod demonstrou algo ainda mais importante. A Rússia tinha muito a perder, não apenas em termos de recursos militares, mas também em sua capacidade de operar efetivamente sob a ameaça constante de um inimigo que sabia como infligir a quantidade certa de dano no momento certo. Uma guerra de atrito não era mais um luxo que a Rússia podia se dar. Em campo, as forças ucranianas não estavam relaxando. Os helicópteros Mi-24, após o ataque inicial, foram substituídos por unidades de drones sobrevoando pontos críticos. A infraestrutura de defesa das linhas russas era cada vez mais prejudicada por pequenos ataques constantes que minavam as forças. Os drones não eram apenas eficazes na observação.
mas também no lançamento de ataques altamente direcionados e de alta precisão que frequentemente deixavam os russos impotentes, incapazes de rastrear seus atacantes com a mesma eficácia. Além das fronteiras da Ucrânia, a questão não era mais se a Rússia conseguiria resistir, mas quanto tempo lhe restava para se adaptar. As decisões de reabastecimento e reforço tornaram-se cada vez mais urgentes e complicadas. Os trens de suprimentos russos começaram a se mover mais lentamente, e os comboios aéreos foram forçados a percorrer rotas mais longas, arriscando ainda mais recursos. Em alguns casos, a simples movimentação de equipamentos pesados tornou-se perigosa, com drones e ataques aéreos de precisão assumindo uma nova dimensão na guerra moderna. Em uma reunião secreta em Kiev, generais ucranianos planejavam o próximo passo em sua estratégia. O ataque à fábrica de munições de Belgorod havia sido um sucesso, mas eles sabiam que era apenas o começo. Havia mais instalações russas que precisavam ser atacadas, mas também havia a questão do apoio contínuo das forças internacionais. A Ucrânia precisava de tecnologia mais avançada, mais armas e mais munição para avançar. Mas o golpe em Belgorod enviou uma mensagem clara. A Ucrânia estava disposta a levar a guerra aonde fosse necessário para garantir sua vitória. À medida que as forças ucranianas se reagrupavam e planejavam novos ataques, a comunidade global debatia as implicações de ataques cirúrgicos dessa natureza. Para muitos, era apenas uma questão de tempo até que esse tipo de guerra moderna se tornasse a norma em todo o mundo. Qual o papel de drones, helicópteros e forças aéreas especializadas em futuros conflitos internacionais? Se a destruição de Belgorod demonstrou algo, foi que ataques diretos a instalações importantes poderiam mudar completamente a trajetória de uma guerra. Nos meses seguintes, ataques de precisão continuariam a ser uma das principais táticas da Ucrânia, cada vez mais focada em interromper as capacidades logísticas russas. A guerra estava longe de terminar, mas a destruição da fábrica de munições de Belgorod havia marcado uma virada. Não era mais apenas uma guerra convencional. A luta pelo controle das linhas de suprimento e a capacidade de executar operações cirúrgicas precisas tornaram-se essenciais para obter vantagem no campo de batalha. O que aconteceu em seguida deixou todos em choque. Inscreva-se para saber mais sobre a batalha passo a passo.